E para falarmos um pouco mais sobre esta doença que mata, tenho comigo no estúdio a doutora Albertina Lima, diretora do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Agostinho Neto, aqui na cidade da Praia, com quem vamos falar um pouco mais sobre esta doença do AVC. Muito boa noite, doutora. Obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Doutora, começamos pelos fatores de risco. Uma doença que mata 300 pessoas por ano em Cabo Verde é muito. Como é que se pode detectar a AVC? Quais são os sintomas, primeiro, e quais são os fatores de risco também? Obrigada, Nazaré, por essa oportunidade de chamar a atenção para uma doença que é um grande desafio mundial e particularmente em Cabo Verde. Nos últimos 10 anos, AVC, acidente vascular cerebral, foi a principal causa de morte no nosso país, com uma média, como já disseste, 250 a 300 casos anuais. Sobre a prevenção, o foco da abordagem do AVC será sempre a prevenção. A prevenção para combater os fatores de risco. Por quê? Por cerca de 90% dos casos de AVC, das causas do AVC, são provocados por fatores de risco que nós podemos prevenir. Então, 90% provocado por causas que podemos prevenir. 90% por causas que podemos prevenir, quer dizer que é uma doença evitável. Evitável. AVC é uma doença prevenível e evitável. 90% é muito. E quais seriam essas principais causas? Temos a hipertensão. Uma pessoa, só pelo facto de ser hipertensa, tem 6 vezes mais chance de ter um AVC com um não hipertenso. Temos o diabetes. Uma pessoa, só pelo facto de ser diabético, tem 5 vezes mais chance de ter um AVC do que um não diabético. Temos a obesidade, o sedentarismo, o uso de álcool e outras drogas. Temos o fumo, o tabagismo, as arritmias do coração. Então, são fatores que nós podemos prevenir, podemos evitar o AVC. As outras 10 causas, que são as causas que não podemos evitar, estão mais relacionadas com a idade. Como nós sabemos, o AVC acontece, tem uma frequência maior em pessoas maior de 60 anos. Pela idade, pelos fatores de risco que vamos acumulando ao longo da vida. Mas ultimamente temos tido registro de pessoas cada vez mais jovens sim, a contraírem AVC e não só, e outras sim, doenças sim, também, sim, de foro cardíaco, por exemplo. Sim, é um ponto importante assinalar porque ainda o AVC continua a ser mais frequente em pessoas maiores que 60 anos, mas temos a percepção que os dados têm aumentado em pessoas jovens. Por quê? Porque nós observamos que os jovens estão também com hábitos de vida menos saudáveis, estão a praticar menos exercícios. Também nos jovens temos hipertensão, temos diabetes, mas principalmente temos 2 fatores de risco muito importantes, que é o uso abusivo do álcool e de outras drogas, nomeadamente a cocaína, a heroína e o crack. Nós sabemos que temos casos de jovens que tem AVC por uso de cocaína. E o que é que a cocaína faz? A cocaína faz um aperto no vaso e funciona como se fosse um AVC isquêmico, uma obstrução. Então, as outras drogas é um fator de risco importante da AVC no doente jovem. Mas o que é um acidente vascular cerebral? Como é que se processa? Sim, acidente vascular cerebral é uma doença dos vasos sanguíneos cerebrais, onde temos, pelos fatores de risco acumulado, hipertensão, diabetes, gordura, acúmulo de placas de gordura nos vasos. Essas placas, que nós chamamos de placa de ateroma, de gordura, vai ou obstruir o vaso, causando o AVC isquêmico, que é o AVC mais frequente, de maior frequência, ou vai deixar o vaso frágil e vai romper. E temos o AVC hemorrágico, que apesar de ser menos frequente, representa 20% dos casos, é o AVC de maior gravidade. Agora, há também a taxa de reincidência, porque dizem que quem apanhou um AVC pode apanhar vários outros. O facto de um paciente ter um AVC tem 20 vezes mais chance, 20% mais chance de ter um outro AVC. Por quê? Porque o fator de risco, a placa da ateroma, já está lá, já está numa região. Então, significa, se
o doente não tratar, não cuidar dos seus fatores de risco, e nós temos que perceber que muitas vezes o doente não é só hipertenso, acumula hipertensão, acumula diabetes, acumula obesidade. É assim, piora a situação. Muito, são muitos fatores de risco juntos. Nós podemos prevenir o AVC. É só adotar hábitos de vida, estilo de vida saudável, físico, alimentação adequada. Exato. Podemos evitar o AVC e diminuir esses números que temos tido nos últimos 10 anos. Agora, o Hospital Agostinho Neto já oferece um método de tratamento do AVC isquémico. Sim. Poderia explicar-nos aqui o que é este projeto Via Verde? Sim. Via Verde do AVC, ou Via Rápida do AVC, consiste num sistema de organização de tratamento pré e intra-hospitalar, onde, após a chegada do doente na emergência no hospital, recebe um medicamento pela veia que vai destruir o coágulo que formou no caso da AVC isquêmico. Ora, esse tratamento só é válido quando é feito num período de 4 horas e meia, porque após esse período o coágulo solidifica e já o medicamento injetável já não tem mais efeito. Isso quer dizer que a pessoa tem que perceber rapidamente que está a ter um AVC. Aí que está o lema, o lema desse ano do Dia Mundial da AVC é "Juntos somos maiores com a AVC", exatamente para chamar a atenção, não só para os fatores de risco, mas também para os sintomas de alerta do AVC. Quais são os sintomas de alerta de um doente com AVC? Que temos que divulgar. São os 3 Fs, nós podemos fixar facilmente. Primeiro F da face. A face fica simétrica e o doente fica com a boca ao lado. Torta. Segundo F, a fala. A fala fica enrolada e se você falar com o teu paciente, o teu amigo, fala alguma coisa, ele não consegue dizer porque fica enrolado. E o terceiro F é a força. Força do braço, podemos ter uma queda do braço ou então o doente arrasta os pés. Então, isso é os 3 Fs, temos que divulgar, são os sintomas de alerta. Frente a esses sintomas, o doente deve ser encaminhado imediatamente ao serviço de urgência. Mas e quando não acontece é à noite, doutora? Porque também pode acontecer à noite, enquanto dorme. O AVC pode acontecer em qualquer momento. Mas, frente a esse caso, uma mensagem importante que nós gostaríamos de deixar é: não fique o doente em casa, não fique esfregando perfume, usando remédio de terra, tabaco, porque não resolve. Deve ir imediatamente para o serviço de urgência. Esse tratamento, a Via Verde do AVC, a trombólise, começou no Agostinho Neto, porque no Agostinho Neto tínhamos as condições necessárias para iniciar esse projeto. Mas claro que estamos a trabalhar exatamente para expandir para as outras ilhas. Por quê? Porque são 2 condições necessárias. Um é um medicamento e outra a trombólise. E neste momento, só o Agostinho Neto que tem um ataque intra-hospitalar e público. Nas outras ilhas, temos ataque na Ilha do Fogo, Sal e São Vicente, são ataques privadas. Então, é necessário trabalhar para estabelecer políticas público-privadas claras para que todos possam beneficiar ou que, pelo menos, possamos expandir esse tratamento para as outras ilhas. Com o tempo que requer-se para ter acesso a este tipo de tratamento, é rápido. Tem de ser mesmo cada estrutura hospitalar para ter o seu projeto. Tem que ser um tratamento. Porque não dá para deslocar. Uma abordagem rápida, tanto no pré, na identificação dos sinais de alerta, os 3 Fs, como no intra. E se tivermos um ataque dentro do hospital, claro que o processo será muito mais rápido. Sim, estamos a ter muito sucesso até esta data. Desde quando é que o projeto Via Verde está sendo começou no dia 15 de junho de 2022. 15 de junho de 2022, começou pela equipa da Neurologia do Hospital Agostinho Neto, com vários outros colaboradores, inclusive de médicos, Centro Hospitalar Universitário do Porto, que vieram cá nos formar. Mas, até esta data, já fizemos 16 doentes, realizaram trombólise, e 40% desses doentes ficaram sem sequelas. Então, é um resultado muito positivo e que estamos a trabalhar exatamente para expandir esse tratamento para as outras ilhas. Agora, o problema, como disse, há momentos é quando acontece, por exemplo, durante o sono e à noite, há quem adote o método de, pelo menos todos os dias, tomar uma aspirina porque diz que ajuda
na circulação do sangue, confere? Não, Faz algum efeito não para confere, ajudar? não confere. A aspirina é indicada atualmente para prevenção secundária. Nós usamos muito a aspirina de forma abusiva e que nós colocamos a nossa vida em risco porque pode trazer outras complicações, como outras hemorragias internas. A aspirina deve ser usada quando o paciente já teve um AVC ou já teve um infarto. Fora isso, não está indicado o uso da aspirina para prevenção primária. Significa antes do evento. Agora, a taxa de reincidência é muito alta aqui em Cabo Verde? Sim. Há várias pessoas que contraíram um AVC e que voltaram a ter? Sim. Temos várias pessoas que contraem AVC, têm recorrência do AVC exatamente porque não se cuidam. Tem um AVC e continua a não tratar a sua atenção. A reincidência tem tudo a ver com cuidados? Com cuidados. E as sequelas também? As sequelas também. Nos últimos tempos, a AVC e outras doenças de foro neurológico e cardíaco, como eu disse no início, têm atingido pessoas cada vez mais jovens e há quem esteja a comparar, a relacionar isso com a pandemia de Covid-19. Tem alguma coisa a ver a Covid-19 com os casos de AVC e outras doenças que normalmente agora tem-se a percepção de que estão a registrar-se muito mais? Até esta data, nós não temos nenhum estudo que comprove diretamente essa relação causa-efeito Covid-AVC. Não existe. O que é que temos e que sabemos é que o AVC aconteceu em doentes com Covid, doentes de idade maior que 60 anos, ou seja, já têm um fator de risco, e doentes com muita comorbilidade, doentes que já eram hipertensos, doentes que já eram diabetes, doentes obesos. Então, esses fatores de risco, sim, estão associados ao AVC. Claro que, futuramente, com mais estudos, poderemos provar concretamente se existe essa relação causa-efeito AVC e Covid. E vacinas? Também, mesma coisa. Não existe nenhum estudo que comprove que a vacina provoca AVC. Temos que desmistificar isso. Vacina é bom. Nós não podemos deixar de tomar vacina porque vamos ter um AVC, porque não existem estudos comprovando essa relação causa-efeito. Agora, para além dos 3 Fs que disse que são sintomas visíveis que podemos... Há outros fatores, há outros sintomas que a pessoa pode sentir sem que seja prenúncio de um AVC, tipo dor de cabeça. Esses sintomas são os sinais de alerta para tentar não deixar passar nenhum caso. São os mais visíveis. São os mais visíveis, são os mais frequentes. Mas temos dores de cabeça, temos visão turva, visão dupla, temos, de repente, a pessoa pode ficar esquecida, temos vários formingueiros no corpo, cãibra no corpo, temos vários outros sintomas que poderão ser dificuldade para andar, desequilíbrio, que poderão significar um AVC também. E que mensagens gostaria a doutora Albertina de deixar, sabendo que para se evitar a doença tem de ser adotar práticas saudáveis, não só alimentares, como a nível de exercício também. Que mensagens queria deixar aqui para os cabo-verdianos, que é para reduzirmos essa taxa de incidência da AVC? Eu gostaria de dizer que a AVC é uma doença prevenível e tratável. E o foco da AVC deverá ser sempre a prevenção. Nós devemos prevenir. Nunca é tarde para adotarmos hábitos de vida saudável. Mudança, muitas vezes, não é fácil, mas nunca é tarde para adotar hábitos de vida saudáveis, para tentarmos juntos, como diz o lema, juntos somos maiores que o AVC. Junto mudar a história do AVC em Cabo Verde. Vamos adotar hábitos de vida saudáveis. Muito obrigada, doutora Albertina, pela sua disponibilidade. Um bom domingo, um bom resto do domingo para si. Obrigada pela oportunidade.